E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem aí, se cuidando de casa, né? Isolados. Nas últimas aulas, né? A gente entrou no novo tema, no novo bloco de assuntos, né? Que a gente se refere à atmosfera, né? Essa atmosfera que é a camada de ar do planeta, né? Ou seja, a camada de ar que envolve o planeta, que nos envolve, que possibilita a vida como ela é, né? Hoje em dia, né? Que possibilita que nós estejamos aqui nesse momento, não no mesmo momento, né? Mas como o tempo é relativo, pode ser no mesmo momento, né? Falando sobre ela, né? Sobre a atmosfera, é, e, e esses fatores, né, que desenvolvem e formam a atmosfera, né, os gases, o vapor d'água, tudo isso é fundamental para a vida e está interligado de uma forma ou de outra. Seja de uma forma mais direta, por exemplo, os gases da respiração, né, o oxigênio que está ligado diretamente à produção de energia no nosso corpo, o gás carbônico que está ligado nos processos fotossintéticos das plantas e que possibilita que esses organismos produtores eles possam produzir o seu próprio alimento e transferir essa energia e matéria ao longo das cadeias tróficas, né? Ao longo das cadeias alimentares, como a gente viu no começo do ano. E todos esses processos eles são mais diretos envolvendo a atmosfera, mas a gente tem processos mais de forma mais indireta, né? Então, por exemplo, o nitrogênio que a gente, por exemplo, nós animais não utilizamos, não capturamos ele diretamente onde ele está em maior concentração, né, que é na atmosfera, com cerca de 78%. Mas esse nitrogênio é fundamental para o nosso corpo, porque boa parte das nossas moléculas, boa parte das estruturas do nosso corpo tem a composição de nitrogênio. Então a gente não consegue absorver ele de forma direta, mas graças àqueles organismos fixadores de nitrogênio, né, como bactérias que vivem no solo, algumas que vivem associadas à raiz de algumas plantas, principalmente das plantas leguminosas, eles conseguem capturar esse oxigênio, esse nitrogênio gasoso, transformar ele em nitrogênio mineral, as plantas absorvem no solo junto com a água, elas produzem as substâncias vitais para ela e elas transferem isso no processo como eu falei, na cadeia trófica, né? Então o nitrogênio que está no ar, a gente não usa ele diretamente, a partir da captura na sua forma gasosa, mas de forma indireta uma série de organismos eles possibilitam que esse componente que era de origem atmosférica ele possa chegar aos nossos corpos sem que seja obtido de forma direta, né? Então a gente viu esses processos, né? Então fundamental, né? A atmosfera, e na aula passada a gente começou a discutir outra característica fundamental da, da atmosfera, né? Que é o processo da formação daquela lá nas camadas não na troposfera, né? A troposfera é a camada de ar que a gente está aqui, que é mais próximo do solo, né? Mas na camada subsequente a gente vai ter lá a presença da camada de ozônio, que vai ser fundamental, que é o protetor solar do planeta, né? Então a camada de ozônio que está localizada na estratosfera, ela o ozônio, né, o gás ozônio, o O3, ele é fundamental por quê? Porque ela é uma barreira que impede que boa parte dos raios ultravioletas do Sol eles não consigam entrar no planeta, né? Então elas funcionam como uma barreira protetora. Então cerca de 95% dos raios ultravioletas do Sol eles vão bater na camada de ozônio e vão ser refletidos de volta para o espaço. A outra porcentagem, são 5% mais ou menos dos raios ultravioletas que seriam mais letais, né, ou que causariam mais danos a gente, são refletidos, né? Então esse restante que entra quando atinge a superfície do planeta é convertido no calor. Esse calor que mantém a temperatura do planeta, né? Então esse calor que possibilita a vida, né? Esse calor que possibilitou que nós estejamos aqui hoje em dia, nós seres humanos. Então a camada de ozônio ela vai ter esse papel fundamental, né? Porque o que aconteceria? Se não existisse a camada de ozônio, ou se ela fosse mais fininha, né? Ou se ela fosse recheada de buracos, ela tem alguns buracos, né? Principalmente nos polos, né? Esses raios ultravioletas eles incidiriam sobre o planeta. O planeta ele teria uma temperatura muito mais elevada, a temperatura média seria muito mais quente, muito provavelmente a gente não teria conseguido se desenvolver a vida a tal ponto como tem no planeta hoje, né?
Além de que o excesso, veja que os excessos de raio ultravioletas eles podem gerar câncer de pele, mesmo com a presença da camada de ozônio, câncer de pele, aumento da quem tem propensão a catarata, a cegueira, a multiplicação do vírus da herpes, coisa que a gente viu na aula passada. Imagine se não tivesse a camada de ozônio, seria o caos, né? Então, muito provavelmente, se a camada de ozônio não existisse, muito provavelmente, com certeza absoluta, as condições para o surgimento de formas de vida mais complexas, como seres humanos, não existiriam no planeta, né? Então, a atmosfera e a camada de ozônio é fundamental para a manutenção da vida como ela é hoje, e não só da manutenção, que foi que possibilitou que a vida chegasse aqui hoje, né? E aí a gente viu que a interferência do ser humano, em certa medida, ela pode causar, né, lesões, buracos, fraturas nessa camada de ozônio, que faz com que os raios ultravioletas consigam passar livremente pela atmosfera. A concentração de ozônio, a gente viu que ele vai variar bastante, porque quando os raios como esse processo de reflexão dos raios ultravioletas, né? Os raios ultravioletas, quando atingem o gás ozônio, eles reagem, né? Eles decompõem esse gás ozônio em oxigênio, o gás oxigênio ou o elemento químico oxigênio, e nesse processo ele reflete para o espaço os raios ultravioletas. E parte dessa energia ele absorve nessa reação química e parte ele é refletido, ou seja, funciona com isso. Então a quantidade de ozônio ela varia muito, porque à medida que esse processo acontece, outras moléculas do gás oxigênio com o elemento químico oxigênio se combinam e formam ozônio, como a gente viu na aula passada. Então tá aí um pouquinho sobre a camada de ozônio que a gente já discutiu na aula passada. Hoje a gente vai falar sobre outro fenômeno que é fundamental, é muito importante para a manutenção da vida do planeta, que é o efeito estufa. O que é uma estufa? Então, que efeito estufa é esse? Uma estufa, para quem nunca viu uma estufa, na aula passada eu falei sobre das aulas de herbalogia. Não sei se era esse nome que tinha, estudo lá das ervas, que a professora lá em Harry Potter, que eles cultivavam lá as mandrágoras e as plantinhas, né? Eles trabalhavam em uma estufa. Então a estufa é uma estrutura como essa, por exemplo, e ela é muito utilizada para a produção de mudas e produção de plantas. Por que a estufa é importante? Veja que ela tem esse tetozinho transparente que permite que os raios do sol, os raios ultravioletas entrem. Só que quando esses raios ultravioletas atingem a superfície aí da estufa, quando os raios ultravioletas, como eu falei na aula passada, eles atingem a superfície do planeta, uma parte pode ser refletida, né? Mas boa parte se converte em calor, né? Então, quando os raios ultravioletas atravessam a estufa, atingem a superfície, o chão da estufa, né? Eles se convertem em calor. E esse calor, quando sobe, né? O calor atinge, o calor tende a subir, porque ele é menos denso, né? O ar quente é menos denso, tende a subir. Aí o que acontece? A estufa ela impede que esse calor se dissipe, ou seja, o calor ele fica preso, retido dentro da estufa, né? Então ela é transparente para permitir que os raios ultravioletas entrem. Os raios ultravioletas ao atingir a superfície eles se convertem em calor, e esse calor, como essa estufa é toda fechadinha, ela impede que esse calor saia. Então esse calor ele fica retido aí e é fundamental para o desenvolvimento de uma série de plantas, né? Para que esse processo de desenvolvimento das plantas seja acelerado. Então isso é uma estufa, né? E no nosso planeta existe esse efeito, né? A estufa ela simula esse efeito natural que tem no nosso planeta, que é um efeito que ele serve para manter a temperatura do planeta, ou seja, ele impede que o calor que é produzido no planeta pelos raios ultravioletas ele se perca para o espaço, né? Como eu falei na aula passada, por exemplo, a Lua é assim. A Lua quando a parte da Lua que é atingida pelos raios solares, ela tem uma temperatura super elevada, né? Porque ela não tem camada de ozônio, não tem atmosfera na Lua, né? Então todos os raios ultravioletas que atingem lá, eles vão atingir 100%, quando atingem a superfície da Lua, produzem calor, e esse calor é muito alto. Mas ele se dissipa rapidamente para o espaço, ou seja, quando a luz solar para de atingir, as temperaturas despencam a negativo, né? Então as temperaturas ficam oscilando muito. Ou seja, durante o dia na Lua a temperatura é altíssima, né? E durante a noite a temperatura despenca. Na Terra seria assim, né? Ou seja, durante o dia a gente teria uma temperatura elevada, né? Se não existisse o efeito estufa. E durante a noite a temperatura ia cair muito rápido, porque o calor ia todo se dissipar para o espaço. Então a gente só teria calor e muito calor durante o dia, ou seja, enquanto a luz do Sol estivesse atingindo o planeta. Então o efeito estufa
é um efeito que tem no planeta, em que o calor que é produzido no planeta a partir dos raios ultravioletas, parte dele se dissipa para o espaço, mas parte dele fica retido no planeta, fazendo com que o planeta ele não tenha muita oscilação de temperatura, ou seja, o dia e a noite não oscilem tanto. As temperaturas oscilam durante as estações do ano, mas isso está relacionado com a distância que o planeta e que os hemisférios estão voltados para o Sol, mas mesmo assim não oscila tanto, ou seja, seriam dias extremamente quentes, será durante o dia 40 graus e durante a noite menos 20 graus, né? Ou seja, tipo, a gente provavelmente não conseguiria viver dessa forma, né? Então o efeito estufa ele acontece por alguns gases que a gente chama gases do efeito estufa, né? O principal gás do efeito estufa é o gás carbônico, o CO2, né? Então o CO2 que a gente produz eliminando a nossa respiração, nos processos de decomposição, como a gente já viu lá quando a gente falou na aula sobre a composição da atmosfera, sobre a composição que viu que o gás carbônico é produzido em vários fenômenos, no processo de queima, de combustão, de queima, né? Sejam elas naturais, sejam elas causadas pelo ser humano, libera gás carbônico, a respiração, processo de decomposição, libera gás carbônico. O gás carbônico é o principal gás do efeito estufa, mas ele não é o único gás do efeito estufa, né? Ele é o principal, mas não é o único. O monóxido de carbono, que é o CO, que é produzido geralmente em fumaças, em combustão, em queima de combustível, fumaça de carro, de indústria. O gás metano, ele também é um gás de efeito estufa, né? O gás metano é o que pode ser produzido quando a gente peida, né? Ou nós animais, né? Quando peida, né? O cheirozinho, aquele mau cheiro é o do metano que é produzido. Esses gases são produzidos do nosso intestino, né? Pela fermentação, né, dos alimentos e as bactérias que vivem nossa flora intestinal, nas bactérias boas que ajudam a gente na digestão, mas esse processo acaba liberando alguns gases, né? Tem alguns gases à base de nitrogênio que também são de efeito estufa, mas o principal gás de efeito estufa é o gás carbônico, certo? E ele é o que é produzido naturalmente. Muitos outros gases de efeito estufa eles estão em menor concentração que o gás carbônico na atmosfera. Na verdade, a concentração deles às vezes se eleva demais, mas não por fatores naturais, mas sim por influência do ser humano, certo? Então o que acontece aqui? Olha? Então a gente tem aqui o gás carbônico, tá aqui na atmosfera. O que acontece? Então os raios ultravioletas eles vêm, né, do Sol, atingem a Terra, né, demora 8 minutos para chegar do Sol até a Terra. Como a gente viu, parte desses raios solares, né, parte dessa radiação solar, ela vai ser refletida, ela não vai atingir o planeta devido à camada de ozônio, devido à ação da camada de ozônio, mas parte desses raios ultravioletas eles atingem a superfície do planeta. Quando eles atingem a superfície do planeta, esses raios eles se transformam em calor, certo? Parte desse calor ele é dissipado para o espaço, né? Ou seja, o planeta não retém ele sai, ele vai para o espaço. Mas parte desse calor ele fica retido no planeta graças aos gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico, que não é o único, mas principalmente o que acontece? Os raios ultravioletas atingem a superfície do planeta, essa radiação vira calor, essa radiação quando vira calor ela tende a subir para a atmosfera, né? Porque os gases, o calor, né? Os gases quentes, o ar quente ele é menos denso, ele tende a subir, então quando ele sobe, parte desse calor ele vai se dissipar para o espaço, tá? Mas parte deles, quando eles atingem esses pontos de concentração de efeito estufa, de gases de estufa, o que acontece? Esse calor ele bate nesses gases de efeito estufa e eles voltam para a superfície do planeta. Então eles descem. Quando eles descem, eles sobem de novo. Aí eles atingem esses gases de novo. Aí eles descem. Parte deles também vai escapando nesse processo. Mas os gases de efeito estufa eles vão retendo esse calor até que, obviamente, esse calor se dissipe. Esse calor ele vai se perdendo aos poucos, devido a vários fatores ambientais aqui, corrente de ar, temperatura, alteração de temperatura, né? Não fica o calor ele fica retido para sempre, mas ele fica retido durante muito tempo. Então veja que durante o dia a gente tem lá os raios ultravioletas do planeta e esse calor sendo retido. Então quando chega a noite, que a gente não é mais incidido pelos raios ultravioletas, parte desse calor que foi produzido durante o dia, ele permanece. Durante a noite geralmente a temperatura baixa um pouco, de forma geral, dependendo de onde você esteja no planeta, às vezes baixa mais, né? Porque às vezes o calor não é tão grande, devido à concentração dos raios ultravioletas que atinge. Aí vai depender de vários fatores, né, da rotação do planeta, translação, distância do Sol, durante esses movimentos.
que não nos interessa agora. Mas a temperatura mesmo assim não despenca, assim, tipo 60 graus, 50 graus, né? Não. Às vezes cai um pouco durante a noite, mas o calor que foi produzido durante o dia, ele fica preso no planeta graças aos gases de efeito estufa. Então o efeito estufa, ele é um efeito que ele é bom, ele é positivo. Graças ao efeito estufa, a gente tem a vida como a gente tem aqui, né? Ou seja, o efeito estufa possibilitou o desenvolvimento da vida no planeta. Então ele possibilitou que o planeta tivesse uma baixa variação de temperatura diária, assim, num dia. Ou seja, não precisa de dias muito quentes e noites extremamente frias. Não. A gente tem uma média, né? Ou seja, ele mantém a temperatura do planeta média. Obviamente que se alterando ao longo dos dias e dos meses e dos anos. Certo? Então o efeito estufa é um efeito importantíssimo. Ele é fundamental para a manutenção da vida no planeta. Ele foi e é fundamental para a gente ter a vida como a gente tem hoje no planeta, certo? Então ele é um efeito bom, ele é um efeito positivo, ele é um efeito que traz benefícios para o planeta, certo? O problema é quando o efeito estufa se agrava, ou quando não se agrava, mas quando ele se intensifica, ou seja, quando a gente tem o excesso de gases de efeito estufa na atmosfera. Aí reside o problema. Ou seja, quando a gente tem excesso de gás, de concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, é o que vem causando efeitos negativos. Ou seja, imagine assim, você está com frio, né? Você está com sua blusa, né? Sua calça. Aí você está com frio, você bota o casaco. Certo? Aí pronto, você for com a temperatura certinha. Você não está nem com frio nem com calor, tá ótimo, está confortável. Só que aí chega uma pessoa, chega seu pai, sua mãe, e bota outro casaco em você. E depois manda você colocar uma meia. E manda você botar uma meia. E bota uma touca na sua cabeça. E bota uma luva grossa na sua mão. E isso não obstante joga um edredom sobre você. O que vai acontecer? Você vai, por mais que estava frio, só que quanto mais roupa vão vestir de você, edredom, touca, máscara de algodão de 16 camadas, como é que você vai começar a esquentar, suar, começar a ter muito calor, começar a perder água, suar muito. Se deixar você assim muito tempo, você vai cair no chão desmaiado. É o que está acontecendo com o planeta. O que está acontecendo? Por influência do ser humano, por atividades humanas, a gente está liberando excessos de gases de efeito estufa. Não só o gás carbônico, mas muito gás carbônico, muito monóxido de carbono, muito metano, muitos gases à base de nitrogênio. E aí o que acontece? A gente está deixando a camada de ozônio mais grossa. Como ela vai ficando mais grossa, é a mesma coisa de você ir botando um bocado de casaco por cima e edredom. Você começa o quê? Você começa a reter o calor demais. Ou seja, parte desse calor que é naturalmente dissipado para o espaço, esse calor ele não consegue mais escapar. Então o planeta começa a virar um forno. Ou seja, você vai retendo calor, retendo calor. Essas temperaturas vão aumentando em excesso e uma série de fenômenos vão se originar a partir desse processo aí. Então a gente vai ter o derretimento das calotas polares. As calotas polares são muito importantes, como eu falei na aula passada, porque elas refletem por boa parte dos raios ultravioletas que conseguem entrar no planeta. Quando elas atingem as calotas polares, o gelo ele é refletido por espaço. Quando você derrete, funciona como espelho. Quando você vai derretendo as calotas polares, além de aumentar os níveis do mar, você diminui a reflexão dos raios ultravioletas e você vai ter mais calor produzido. Então é um fator que vai, uma coisa que vai afetando a outra, certo? Então você aumenta os níveis dos mares, você aumenta com excesso de gás carbônico, por exemplo, esse gás carbônico ele começa a se dissolver na água, e aí quando o gás carbônico em excesso ele dissolve com água, ele forma o que chama de ácido carbônico. Então a gente começa a fazer um processo que a gente chama de acidificação dos mares e rios. Então os mares começam a ficar ácidos. Como eles vão ficando ácidos, vários organismos vão começando a morrer. As algas que fazem fotossíntese e produzem oxigênio, que a gente respira, boa parte do oxigênio que a gente respira, que é base da cadeia alimentar aquática, então elas começam a morrer, os peixes vão começar a morrer, a gente vai ter fenômenos climáticos extremos acontecendo com maior frequência. A gente já vem tendo, né? Há mais ou menos 20 dias atrás teve aquele ciclone bomba no sul do país, né? Isso todos os cientistas eles já concordam com isso, né? E que eles já dizem que isso foi causado por alterações climáticas no planeta.
aumento de ciclones, furacões nas regiões onde tem, às vezes invernos muito rigorosos e verões também muito rigorosos, ou seja, invernos muito frios em algum lugar do mundo e verões muito quentes. A gente já, por exemplo, toda vez na Europa, todo ano está tendo os verões com temperatura muito grande, e aí não é só ficar com calor, ai meu Deus, que calor, bebendo água. Uma série de pessoas morrem, são pessoas mais velhas e pessoas que têm já saúde mais debilitada acabam morrendo pelo excesso de calor, né? Na Europa sempre tem, todo verão a gente vê, não sei se vocês observam, mas sempre tem notícias e reportagens tratando sobre morte de pessoas devido ao calor, né? E esses fatores eles podem levar para vários processos, por exemplo, como os cientistas eles já vêm apontando com um cenário, se esse processo de aquecimento do planeta persiste e ele continua e a temperatura do planeta aumenta uma média de pelo menos 2 graus Celsius, né? Cidades que são próximas ao litoral vão desaparecer, né? Porque o nível do mar vai se elevar. Biomas vão se alterar, então, por exemplo, já se fala de um processo na Caatinga, aqui no Nordeste, de desertificação, ou seja, da Caatinga virar um deserto, como os desertos que a gente tem na África, como a gente tem deserto que a gente tem aqui na América, né? Da Amazônia se transformando em uma savana, ou seja, um processo de savanização. A savana da África, lembra lá onde ficou o leão, a girafa, já virou savana, né? Então, do Rei Leão, eles viram lá Simba e companhia viva. A floresta amazônica viria isso devido às mudanças climáticas, certo? Então, o efeito estufa ele é positivo porque ele mantém a temperatura do planeta, mas ele pode ter um efeito extremamente negativo quando, por ação do ser humano, a gente intensifica o efeito estufa, né? O fenômeno de efeito estufa. Então, esse fenômeno ele pode ser identificado quando a gente tem, aí, por exemplo, o processo de desmatamento e queimadas, ambos atuando. Desmatamento por quê? Porque as plantas elas absorvem o gás carbônico, que é um efeito estufa, que é um gás de efeito estufa, para fazer a fotossíntese. Então, quando você retira as árvores, você retira do ambiente seres que capturariam esse gás carbônico que está sendo eliminado. Queimadas, a mesma coisa, por 2 fatores. Um, porque você destrói as plantas que absorveriam o gás carbônico, e 2, que todo o processo de combustão libera gás carbônico. Então a queimada ainda é um desmatamento em dobro, né? A eliminação, os gases CFC também podem se acumular na atmosfera e causar efeito estufa. A queima dos combustíveis derivados do petróleo, a queima dos combustíveis fósseis, né? Gasolina, diesel, a queima de combustíveis fósseis, da base do petróleo. Aqui também é gás de efeito estufa a partir da queima dos combustíveis fósseis. Então isso tudo vai intensificando os efeitos foi intensificando, deixando mais espessa o efeito estufa, né? Então, excesso de concentração. Então, como gases como metano, gases nitrogenados. Aqui eu trouxe um gráficozinho aqui. Ele é meio defasado, né? Ele é de alguns anos atrás, de como no Brasil a gente tem quem mais contribui para no Brasil para a emissão de gases de efeito estufa. Então a gente tem 3% lá dos resíduos, né? A produção de lixo, seguido por 6% das indústrias no Brasil, 27% da agropecuária, ou seja, da criação de gado, e da agricultura. Professor, o que tem a ver a pecuária? A pecuária tem a ver porque muito boi peida libera metano. Metano, como aqui em cima não tem, metano é um gás de efeito estufa. Então, quando você tem tanto boi peidando de uma vez, você libera muito gás de efeito estufa. Então, a ação do peido excessivo dos bois no planeta, já tem vários estudos que indicam isso, que estão contribuindo bastante para o aumento do efeito estufa no planeta. Além disso, para você criar muito boi, para você criar, por exemplo, o agronegócio, cultivar muita soja ou muitas áreas cultivadas, eles precisam retirar as áreas florestais. Então eles retiram as florestas para criar o boi. Então ele influencia porque você retira as plantas que vão absorver gás carbônico, você coloca excesso de animais peidando,
para produzir muito metano. Na agropecuária a mesma coisa, você ah, professor, mas a gente retira as florestas e planta plantas. Mas essas plantas elas não vão ter a mesma capacidade de produzir, de capturar gás carbônico como de uma área florestada, né? Então 27% da agropecuária, né? 30% na produção de energia, tem muita produção de energia no país que é por termoelétricas. Aqui em Sergipe acabou de se construir uma que ainda não entrou em atividade aqui na Barra dos Coqueiros, né? Que ela, mas é gás, mas ela produz muitos gases de efeito estufa, as termoelétricas, e produz pouca energia. E a maioria, 35% na mudança do uso da terra. Esses 35% a gente pode somar com os 27% da agropecuária, porque aí é um dadozinho meio mascarado, né? Porque quando ele fala o que é isso, mudança do uso da terra, é você ter uma região de floresta e você desmatar ela para fazer outra coisa, que geralmente são atividades agropecuárias ou atividades de mineração. Então, a agropecuária, junto com as mudanças da terra, que já você altera o uso da terra para fazer agropecuária, se você pode somar os dois aí, vai dar quanto? Vai dar 62% de influência. Então, é muito mais, às vezes acho que é muito mais nas indústrias, dos veículos. Essa energia aqui também está somado os veículos, né? A energia produzida nos veículos, na queima dos combustíveis para os veículos andarem, né? Mas a gente vê que a maioria, mais de 60%, 62%, está associada à agropecuária e à mudança do uso da terra, né? Então a retirada das matas, os impactos que os ambientes naturais eles sofrem, né? Então todo esse processo leva o que a gente chama do processo do aquecimento global. Hoje em dia, inclusive, a gente já vem utilizando, a ciência já vem, que é o aquecimento global, ele a grande maioria esmagadora dos cientistas já entende esse fenômeno. A gente já vive esse fenômeno, certo? Alguns cientistas eles já vêm alertando que nós vivemos de um período que não é mais só um possível aquecimento global. A gente já está com a Terra aquecendo e os cientistas eles já estão se referindo a esse processo como estamos vivendo em um período de emergências climáticas e que a gente precisa diminuir, não é nem cessar, porque não tem mais como, porque os efeitos já estão acontecendo. A gente tem que frear o desenvolvimento desse estado de emergência climática, desse processo de intensificação do aquecimento global, né? Então, em que planeta nós queremos viver? Então, os cientistas eles já vêm indicando uma série de medidas que são importantes, que algumas medidas mais drásticas é a diminuição, a substituição das nossas matrizes energéticas, ou seja, a gente parar de usar os combustíveis fósseis ou diminuir pelo menos em 80%. O que são os combustíveis fósseis? O petróleo e seus derivados. Então, parar com a queima do petróleo e seus derivados, utilizar fontes de energias renováveis como energia solar, energia eólica, ou seja, alterar nossa matriz energética, investir bastante no processo de filtrar o ar das atividades industriais, proteger nossas reservas naturais, proteger as florestas, desenvolver e se possível, o que é mais indicado é iniciar processos de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas, certo? Algumas campanhas vêm falando da diminuição do consumo de carne. Não é nem o máximo assim, para que as pessoas parem de comer carne, mas assim, diminuir substancialmente o consumo de carne, porque diminuindo o consumo de carne a gente para produzir menos gado, né? E o gado peidar menos, né? Já que eles vão ser em menor quantidade, a produção dele vai ser em menor quantidade. Tem até uma campanhazinha que eu acho bastante interessante, que vocês podem até pesquisar na internet aí, que chama Segundas-feiras Sem Carne, ou seja, para a gente não consumir nenhum tipo de carne durante a segunda-feira, já para mostrar esse impacto do que se causa. Na Europa, a gente já tem na União Europeia, eles já indicam que, se eu não me engano, 2025, se eu não me engano, até 2025, na União Europeia, ou seja, nos países que compõem a União Europeia, vai ser proibido a circulação de veículos movidos a combustíveis fósseis, ou seja, veículos movidos a gasolina, diesel. Então toda a frota lá vai ser substituída por carros elétricos. Também tem carros movidos já tem alguns carros movidos a hidrogênio, mas os carros elétricos eles vêm mais. Hoje em dia a produção de carros elétricos já estão naquela Tesla, não sei se vocês já ouviram falar, você pode pesquisar essa indústria Tesla, daquele William, daquele do Musk, né, que foi agora que enviou aquele foguete junto com a NASA para o espaço, e eles já vêm falando eles já vêm produzindo carros elétricos que são
mais potentes consomem muito mais energia, no caso a energia elétrica, combustível, do que os carros movidos a gasolina, diesel. Então é necessário que, para esse processo ele não leve a um agravamento para a nossa vida, a gente precisa alterar vários padrões de produção, né, e consumo que a gente vem tendo ao longo desses últimos anos. E isso para a nossa vida, né? Mas a gente já está se deparando com a extinção em massa de diversos organismos vivos devido a essas alterações climáticas, devido ao aumento da temperatura média do planeta, certo? Vocês podem encontrar no YouTube, tem uma série de documentários, de entrevistas que falam sobre o aquecimento global. Pesquisem um pouco sobre elas, que vocês vão encontrar várias informações interessantes, certo? E vão compreender como esse processo de emergência climática ele põe em risco, inclusive, a nossa vida, ou a vida de boa parte da população do planeta, principalmente aquelas populações mais vulneráveis, né? E aquelas pessoas mais velhas, crianças, e pessoas que já têm problemas de saúde, certo? Então fiquem bem, se cuidem, e na próxima videoaula a gente vai falar um pouco sobre a poluição do ar, certo? Tchau!